Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar para você sobre alimentos que melhoram a sua ansiedade e alimentos que podem prejudicar a sua ansiedade. Então, há muitos artigos científicos falando hoje sobre saúde mental e alimentação, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, com dicas e sugestões para você se alimentar melhor e ter mais saúde, reduzir a ansiedade e mais disposição. Eu sou o professor e psicólogo Paulo Almeida e esse canal aqui é para você aumentar a sua saúde, sua disposição, sua qualidade de vida, reduzir a ansiedade, a depressão, cuidar aí do seu equilíbrio emocional. Fique à vontade para comentar e vamos crescer essa comunidade. A relação entre alimentos e saúde já é muito antiga, muito estudada, não é? Você sabe que quando você se alimenta bem, isso pode trazer benefícios para o seu corpo. Agora, a relação direta entre alimentação e saúde mental, ela tem sido estudada nos últimos anos e tem trazido bons resultados que comprovam que uma boa alimentação, uma alimentação saudável, ela vai trazer mais saúde mental para você, reduzindo a ansiedade e trazendo mais benefícios para o seu cérebro. Então, essa relação entre dieta alimentar, dieta anti-ansiedade e aí alimentos que melhoram o seu humor tem sido bastante estudado e nós vamos dar algumas dicas aqui para vocês melhorar a sua alimentação e também aqueles alimentos que você precisa evitar para você ter mais saúde e disposição. Pessoal, quero trazer para vocês aqui o conceito da dieta do Mediterrâneo. Então, é uma dieta também estudada há mais de 50 anos e aí descobriu-se que essa dieta ela realmente ajuda no colesterol, no combate à hipertensão, a melhor funcionamento do coração. E recentemente os estudos têm mostrado que uma boa correlação entre a alimentação do Mediterrâneo, as dietas do Mediterrâneo e a saúde mental. A dieta do Mediterrâneo está relacionada àqueles países ali da Europa que se situam próximos ao mar Mediterrâneo e eles têm uma alimentação parecida, com algumas diferenças entre eles, mas basicamente o conjunto da alimentação ele permanece igual. E ele é repleto de cereais, de grãos, de vegetais, de legumes, de frutas e peixes. E também óleo de azeite. Estudos mostraram que as pessoas que moram ali, elas têm mais saúde, elas vivem mais tempo, passam dos 100 anos, muito em função dessa alimentação e, é claro, dessa vida mais contemplativa ao ar livre, próximo ao mar. E um fator muito interessante que as pesquisas apontam é que esses alimentos também, eles são muitas vezes consumidos socialmente, em família, em grupos sociais dos bairros, nos eventos, nas festas. Ou seja, aquele pessoal ali do mar Mediterrâneo, eles são danados para poderem estar se relacionando socialmente, que é um benefício muito bom para a saúde mental, e também se alimentando positivamente. Então, um padrão típico dessa dieta vai incluir vegetais, frutas, castanhas, sementes, azeite de oliva, grãos inteiros e que não são processados, ou sejam minimamente processados, né? Leguminosas e quantidades moderadas de carne magra, peixes e laticínios. Então, uma das recomendações para alimentação saudável que vai impactar na sua saúde física e mental e reduzir a sua ansiedade é você comer alimentos reais, integrais, de boa qualidade. O que é o alimento real? É aquele alimento que não é processado, não é enlatado, não é? Ele não é feito aí com produtos químicos. Então, você pode ir ao supermercado, por exemplo, e quando você tem ali uma lata de milho, uma lata de ervilha ou até feijão mesmo em conserva, que às vezes a gente compra, né? Nos Estados Unidos a gente encontra fácil isso lá. Aqui no Brasil é mais comum o feijão que a gente compra em pacote mesmo para cozinhar. Mas quando você tem esses enlatados, eles são cheios de produtos químicos. Então a preferência é para o alimento real, ou seja, alimento colhido na terra. Aí você vai falar comigo, Paulo, mas hoje é difícil encontrar isso porque os agrotóxicos são muitos e eles estão presentes em toda a nossa alimentação. É verdade. Agora, quanto mais você conseguir diminuir esse consumo, ninguém é perfeito aqui, né? Eu achei que a gente está num mundo bastante difícil de encontrar alimentos mais saudáveis, mas a ideia é que você diminua esses alimentos processados, né? Esses alimentos enlatados contêm muito conservante e muitos produtos químicos. Então você precisa buscar alimentos mais naturais, alimentos, legumes, frutas que estão ali perto da sua casa, ou que até você tenha no quintal,
e que isso traz mais benefícios para a sua saúde. Então a dica é, esses alimentos mais saudáveis, eles não estão numa embalagem, não é? Eles estão ali, fruto da terra, colhidos muitas vezes na hora ou em pouco tempo, e eles são perecíveis, ou seja, aquele legume, aquela fruta que você coloca na geladeira ou que você deixa fora da geladeira e que dura uma semana, tem alguma coisa esquisita ali, não é? Ou seja, esses alimentos que duram menos, eles são mais saudáveis. Então você pode procurar isso ou no seu jardim, ou você fazer uma horta, ou vendedores de produtos orgânicos. Aqui perto da minha casa, por exemplo, tem uma feirinha de produtos orgânicos. Acredito que perto da sua casa também tenha. Alguns são mais caros, outros menos, mas vale a pena a gente pensar em... Não precisa ser todo dia, né, gente? Não precisa ser radical. Eu não estou falando aqui de uma dieta vegana ou uma dieta rígida. Estou dizendo dicas que você pode gradativamente optar por um alimento mais saudável, que vai trazer mais proteínas, vitaminas, minerais e outros aminoácidos que são positivos para a sua saúde mental e para reduzir a sua ansiedade. E os alimentos anti-ansiedade, eles estão muito ligados aos aminoácidos presentes nos ovos, não é? O zinco, que é um mineral muito importante, está na carne vermelha. O magnésio, que está aí nas folhas verdes, vegetais verdes, couve, alface, agrião, né? Os grãos, a vitamina B está presente nos grãos, como feijão, grão de bico, né, e outros aí que você possa alimentar. Ácidos graxos e ômega 3 presente no peixe e na carne. E antioxidantes que estão nos vegetais e nas frutas. Então, você realmente é o que você come. E quais alimentos é preciso evitar? Alimentos que prejudicam a minha ansiedade e aí que muitas vezes aumentam o meu mal-estar. Evitar açúcar, né? A gente sabe hoje que o açúcar, realmente, principalmente o açúcar refinado, ele traz muitos prejuízos para a sua saúde. E isso é difícil, porque eu adoro doce, eu acho que você também, não é? Então a gente evitar comer açúcar muito processado traz muito benefício. Ainda mais, não só para a saúde mental, claro, para diabetes, glicose, outros. O açúcar refinado branco, há muitos estudos mostrando que ele é muito prejudicial para o nosso corpo físico e também para a nossa saúde mental e aumenta a nossa ansiedade. E aí você pode substituir, não é que eu estou falando para você tirar totalmente o açúcar branco refinado, você pode substituí-lo por açúcar mascavo, demerara, não é? E evitar esses açúcares mais processados, porque eles são muito prejudiciais. E alimentos brancos, vamos dizer assim, uma farinha branca, arroz branco, né? A gente sabe que esses alimentos de farinha branca, eles são muito processados e não trazem benefícios para o nosso corpo e nem para a nossa mente e muito menos para a sua ansiedade. Massas brancas, outros grãos refinados também não são bons, é melhor você evitar. É claro, como eu estou falando aqui, nós não precisamos ser rígidos. Uma vez ou outra não tem problema comer um pão de sal, comer um bolo, um macarrão, tudo bem, é gostoso, né? Agora, o que eu estou falando aqui, ou até comer um doce com açúcar refinado, não tem problema nenhum, uma vez ou outra. O problema é quando isso faz parte da minha dieta diária, quando eu todo dia estou consumindo esse tipo de açúcar. E aí realmente é prejudicial. Evitar também os alimentos embalados e processados. E todos os alimentos que têm corantes artificiais, né, e outros aditivos. Então, gente, quando você vai no supermercado e você tem lá um biscoito delicioso, que tem uma cara deliciosa, vontade de comer, né? Que adoro biscoito, você presta atenção que ele é cheio de aditivos, ele é cheio de corantes artificiais, né? Ou outros produtos que a gente vê também no supermercado. Quando você vê isso, mais uma vez, evite, diminua isso, né? Diminuir esse consumo vai fazer bem para a sua saúde. Se você faz um consumo muitas vezes por mês grande desses produtos, você diminuindo aí 50% ou 80% já ajuda muito. Outra dica é você descobrir quais alimentos você tem maior sensibilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm sensibilidade ao trigo, o famoso glúten aí, não é? Ou seja, você descobrir se isso realmente faz sentido para você. Geralmente tem pessoas que são sensíveis ao trigo integral, então aí você evitar esses alimentos porque você já sabe de antemão que eles trazem prejuízos para a sua saúde física e muito mais para a sua saúde mental e aumentam a sua ansiedade. Então, uma dieta não saudável, uma dieta que você precisa
fugir dela, evitar, que traz prejuízo para a sua ansiedade, que piora a sua ansiedade, inclui as bebidas com açúcar. Então, refrigerante, claro, as bebidas alcoólicas não são saudáveis. Eu sempre falo aqui no canal que muitas vezes você está muito ansioso, você toma uma cerveja, ou um destilado, ou uma caipirinha, na hora alivia, mas a médio e longo prazo isso aumenta, dá um efeito rebote e você aumenta a sua ansiedade com o uso dessas bebidas alcoólicas. Além de conter açúcar, claro, elas vão trazer prejuízo porque elas vão fazer uma depressão no seu sistema nervoso central e isso depois traz aí aquela velha ressaca, sabe? Vocês conhecem? E o prejuízo aumenta a sua ansiedade. Mais uma vez, eu não quero dizer aqui para você evitar para sempre essas bebidas, mas quanto menos você consumir e entender que é um consumo racional, é melhor para você. Você evitar produtos embalados com alto teor de açúcar, né, gente? Já falei dos biscoitos, mas muitas vezes aquele hambúrguer gostoso, né? Ou aquela lasanha pronta no supermercado, ela é tão gostosa, mas ela está cheia ali de produtos químicos, artificiais, de açúcar também. Então vale a pena você fugir disso, evitar. Um dia ou outro não tem problema nenhum, mas quanto mais você evitar, melhor para você. Também sal e gorduras saturadas trans, ou seja, esses alimentos que têm gordura trans, realmente vale a pena você evitar o máximo possível. Agora, cada vez mais os artigos científicos e estudos têm mostrado também como o nosso intestino ele é responsável pela nossa saúde mental. Muitas vezes você tem ali uma depressão, e você tratando bem o seu intestino, sua alimentação, ela vai trazer uma diminuição da sua ansiedade e da sua depressão também. E aí tem vários estudos mostrando aí os probióticos, alimentos que interferem nesse microbioma intestinal. Então, iogurte, Yakult, eles são alimentos aí bastante interessantes para você consumir, porque eles vão alterar esse seu microbioma intestinal e com isso trazer mais bem-estar. A gente sabe hoje então que o intestino realmente é um órgão nervoso que contém aí um conjunto enorme de conexões nervosas e podem interferir na sua saúde mental e na sua ansiedade. Agora, além desse fator concreto do alimento ingerido, ele trazer benefícios para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, você tem aí um componente, gente, comportamental da alimentação, né? Geralmente, quando você vai se alimentar, você pode alimentar sozinho em casa, mas quando você está com a família, com o seu namorado, namorada, esposa, esposo, filhos ou amigos, ou seja, a alimentação ela é um fator de socialização. E a gente sabe que a socialização, nós seres humanos, somos seres sociais. Então, quanto mais você usar a alimentação para socializar-se, para você trocar receitas, brincadeiras, você está na mesa ali batendo um papo agradável, isso tudo que traz um alimento para a sua alma, um alimento emocional para o seu espírito. Então, a gente sabe que a alimentação, além dos efeitos benéficos sobre o corpo, ela tem efeitos benéficos sobre o humor, do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista comportamental. Então, vale a pena usar a alimentação como um elemento de socialização. E também quando você cozinha em casa, por exemplo, você foge desses aditivos químicos que existem em restaurantes, lanchonetes, não é? Então, quanto mais você cozinhar em casa, nessa pandemia, então, a gente tem podido praticar muito a alimentação em casa, e isso é muito saudável para nós mesmos. Para concluir, os estudos científicos têm mostrado a importância da alimentação influenciando o nosso humor, e, consequentemente, alimentos anti-ansiedade, eles vão trazer mais benefícios para a sua saúde mental, reduzir a ansiedade e também cuidar da depressão. É claro que precisam ter mais estudos científicos sobre isso, né? A gente precisa aumentar essas pesquisas, mas já tem alguns indícios que realmente melhoram o nosso espírito. E eu tenho certeza que você também, quando toma um chá gostoso, né, como já falei em outros vídeos aqui sobre o chá, os chás você se sente bem, aquela canja de galinha que a gente faz, que já é um anti-inflamatório, é tão gostoso. Então a gente sabe na prática que o que a gente alimenta não faz mal, faz bem, e aquilo às vezes que a gente alimenta faz mal para a gente no corpo, né? Você sente às vezes náusea, vômito, enjoo, mas quando você come uma comida gostosa, além do prazer que isso dá, isso traz benefícios para a sua saúde física e mental. Então eu acredito que você já sabe disso, agora a ciência tem comprovado. E se você ainda não assinou meu canal, por favor assine, dê um like, comente, compartilhe. Aqui é uma comunidade para você crescer e desenvolver e trazer mais informações. E comente aqui sobre quais alimentos você tem costume de
de produzir, de consumir, de comprar, para a gente trocar mais informação e fazer crescer essa comunidade. Eu posto vídeo sempre às segundas, quintas e sábados, às 20 horas. Então clica no sininho para você receber as notificações e vem com a gente aqui aumentar essa comunidade, distribuir ainda mais, para nós trazermos mais saúde e disposição para a nossa vida pessoal, profissional, emocional e nossa saúde mental, reduzir a ansiedade. Um grande beijo, até a próxima!